Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Só peço que vão me auxiliando aí com a recepção, com a som e imagem. Deixe-me ajustar aqui no Facebook. Vocês no Face estão ouvindo bem? Adriana Torres, prazer. Irmã Graça, boa noite. Patrícia Vieira, oi Raquel, Aline Maia, Alexandra Oliveira, boa noite Alec. Estão ouvindo bem vocês aí no Face e no Instagram? Hoje estou conseguindo também colocar no YouTube, então creio que não teremos dificuldades para transmitir nos diferentes canais. Lila, boa noite, bem-vinda no Face. Boa noite, Darlene. Estão ouvindo bem? A transmissão está bem ótima. A Aline Maia disse que está tranquilo. Que bom, pois é um prazer grande poder estar junto com os irmãos mais uma vez. Vamos seguir com o nosso estudo sobre um lugar chamado céu. E hoje gostaria de tratar de alguns aspectos bem especiais e singulares. Por exemplo, não sei se já perguntaram para si mesmos: eu posso falar com uma pessoa que está no céu? Poderia mandar um recado para alguém? Poderia me comunicar com eles? O que a Bíblia diz sobre isso? No céu, as pessoas têm emoções, os nomes que eles possuem são os mesmos? Há alguma mudança na identidade? Vamos falar sobre esses assuntos hoje à noite, esperando que o Senhor utilize para nossa edificação, crescimento espiritual e consolo. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos ao Senhor uma vez mais pela sua santa palavra e agradecemos pelo Espírito do Senhor que nos guia a toda a verdade. Pedimos que nessa noite, uma vez mais, o seu Espírito nos conduza e damos graças, Senhor, pela oportunidade de alcançar tantas pessoas ao mesmo tempo por meio da tecnologia. Que o Senhor nos dê a graça de ser bons mordomos desse instrumento incrível que hoje está à nossa disposição. Que ao usá-lo, possamos fazê-lo sempre de uma maneira santa e agradável a Ti, sempre para fazer Cristo conhecido em toda a terra. Abençoa-nos nesse momento, Senhor, nos dá a Tua paz, nos dá o Teu conforto e nos dá instrução pela Tua verdade que liberta, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso 16º estudo sobre o céu. O tema geral é um lugar chamado céu. Por que a morte está vencida para um salvo em Cristo? Semana passada falamos sobre a vitória que os salvos experimentam sobre a morte. Vamos falar um pouco mais hoje, mais de uma outra perspectiva. Em primeiro lugar, lembremos que a certeza do céu sempre será uma fonte incrível de consolação, porque o nosso grande e maior inimigo é a morte. A nossa grande interrogação existencial é o nosso destino eterno, a nossa existência além da morte. Saber que estamos seguros em Cristo, sem dúvida, nos traz incrível consolação, nos traz uma paz indescritível e nos dá um conforto que não pode ser comparado com nada nesse mundo. Um texto que sempre utilizamos, lembrando da nossa esperança, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo consola os irmãos da igreja de Tessalônica ante a situação desconfortável que eles estavam vivendo de experimentar o fato, a perda de algumas pessoas na congregação. Eles haviam ouvido o evangelho por Paulo, tinham uma grande expectativa na volta do Senhor, uma grande esperança de estar com Cristo, a grande esperança da ressurreição, mas alguns começaram a morrer
antes que essa esperança se concretizasse. O apóstolo Paulo escreve para esses irmãos o seguinte no capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, isto é, aos que morreram em Cristo, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Olha essa expressão, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqueles que não conhecem a Cristo e não têm certeza da salvação, dá para entender o desespero deles diante da morte, da aproximação da eternidade. Aqueles que têm a Cristo, têm esperança, eles se entristecem sim, mas eles não ficam dominados e consumidos por excessiva tristeza por causa da glória que eles sabem que lhes aguarda. Paulo continua, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, isso é, os que morreram em Cristo. Pois ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, isso é, aqueles que dormiram, aqueles que já morreram, que estão com Cristo, eles não perderão o privilégio de ser recebido nas nuvens pelo Senhor. Porque nós não precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, aqui Paulo descreve o arrebatamento da igreja, ouvida a voz do arcanjo, vamos falar sobre os anjos hoje, e aqui ele fala sobre um arcanjo, a Bíblia fala pelo menos o nome de um arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro o Senhor vai operar a ressurreição dos mortos. Eles não vão perder o privilégio maravilhoso, incrível do encontro com o Senhor nos ares. Mesmo antes da nossa transformação, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. E veja que é interessante, nós vamos nos reunir, não dá para separar em ordem cronológica, numa linha de tempo assim muito precisa, mas Paulo está dizendo que primeiro ressuscitarão os que dormiram em Cristo, esse será o primeiro evento terrestre após ouvir a voz do arcanjo, a trombeta de Deus nos céus. Primeiro os mortos ressuscitam. Será que nós, ainda antes da nossa transformação, se estivermos aqui, veremos o ato da ressurreição? Talvez, seria fantástico isso, mas se for o caso, será algo quase simultâneo, porque em 1 Coríntios 15, Paulo diz que num piscar de olhos nós seremos transformados, os vivos serão transformados. E ele diz, então, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo termina dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nessa expectativa do encontro com Cristo, existe um incrível consolo e uma maravilhosa esperança. Hoje, dia 17 de setembro de 2020, quando acordei cedo, tentei me atualizar sobre as notícias, olhando alguns grupos que eu participo no WhatsApp, fui surpreendido com a notícia da morte de um querido amigo, pastor Sérgio Gleidson, que serviu ao Senhor em diferentes locais, mas ultimamente estava pastoreando a igreja do Bessa, em João Pessoa, na bela cidade de João Pessoa. Cidade agradável, com irmãos muito, muito queridos também. Depois de alguns momentos orando pela família, resolvi escrever o episódio do devocional A Semente de amanhã, fazendo uma alusão a esse fato. Então eu vou ler para vocês, vai ser um bônus, a semente de amanhã eu vou ler hoje, tá certo?
Vamos antecipar um pouquinho aqui. Se alguém que está acompanhando não recebe o devocional A Semente, que eu envio de segunda a sexta, se tiver interesse, me manda uma mensagem e eu incluo o seu nome no grupo tranquilamente. Você entra, sai quando quiser, mas mais do que tudo, o meu desejo, especialmente agora com a série no Evangelho de João, é apresentar Jesus Cristo nessa série e dar oportunidade para que você possa evangelizar outras pessoas distribuindo essas mensagens pelo WhatsApp, Facebook, da maneira que lhe convier. Então, a Semente de Amanhã eu escrevi uma edição especial com o título A Promoção de um Amigo. Ontem, nas primeiras horas do dia, meu amigo e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança que está em Jesus, pastor Sérgio Gleidson, foi recebido na glória. Depois de dias lutando contra a morte, a vida venceu, e o fiel soldado de Cristo apresentou-se vitorioso diante do seu general. Pastor Sérgio estava sofrendo muito, e cada célula sua gemia angustiada, desejando a redenção do seu corpo, como Paulo menciona em Romanos 8, 22 e 23. Poucas horas antes da sua mudança, depois de ouvir mais um relato sofrido da sua filha Nayane, orei: Senhor, sê glorificado na vida do teu servo e que a vida vença a morte. Foi exatamente isso que aconteceu, e eu louvei ao Senhor por ter escutado minha oração. Dentre os vários textos bíblicos que me vieram à mente, o que logo conquistou minha atenção foi o versículo 4 do capítulo 5 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde está escrito: Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Estudando cuidadosamente a mensagem desse versículo, notando especialmente o significado original do termo absolvido, percebo que o sinônimo desse termo é engolido. Absolvido significa ser engolido. Paulo, sob inspiração do Espírito Santo, está dizendo que, se alguém tem sua vida oculta em Cristo, a morte que temporariamente pode prevalecer em seu corpo será literalmente engolida pela vida. Nenhuma descrição seria mais apropriada para falar da experiência pela qual passou o meu querido amigo pastor Sérgio. Há alguns dias a morte avançava sobre ele, passando uma mensagem de que estava triunfando, até que de repente ela foi engolida e derrotada completa e eternamente. Como aconteceu com o nosso Salvador, depois da angústia da morte, seguiu-se a glória da ressurreição. Por isso, meu amigo Sérgio, que há dias não podia esboçar o lindo sorriso que sempre emoldurava o seu rosto, voltou a sorrir livremente, desde que foi recepcionado na casa do Pai pelo autor da sua fé. Quase me sinto culpado por não ter ficado mais triste com a notícia. Não é frieza da minha parte. O fato é que há aproximadamente 3 anos venho estudando e ensinando sobre o céu. Enquanto pesquiso nas Escrituras, vejo que o que Deus tem reservado para os salvos em Cristo é maravilhoso demais. Sem exagero, posso dizer que me faltam palavras capazes de representar acuradamente tudo o que tenho aprendido sobre o lar celeste. Como ficar triste se a palavra diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor? Ademais, tem o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo que, ao comunicar aos seus discípulos a morte do seu amigo Lázaro, declarou: E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele.
Jesus não ignorava a tristeza da morte, pois, posteriormente, ele iria chorar diante do túmulo do seu amigo, como lemos em João 11:35. Contudo, ele se alegrava por saber que a morte do seu amigo seria o meio pelo qual muitos iriam crer que Jesus é realmente a ressurreição e a vida, como lemos em João 11:25, onde o Senhor declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pouco depois de ouvir da promoção do meu amigo, pastor Sérgio, abri minha caixa de e-mail e lá estava uma mensagem que ele me enviara no dia 3 de outubro de 2019. Pastor Sérgio muitas vezes acompanhava minhas lições e pregações pela internet. No e-mail acima mencionado, ele perguntava se eu poderia compartilhar com ele as minhas notas de aula, o que fiz alegre e prontamente. Então ele me respondeu: muito grato, meu amigo e precioso irmão. Deus o ilumine com sabedoria e santo temor. Além de ficar alegre com sua resposta, chamou-me a atenção o fato de que, logo acima da sua assinatura, ele tinha colocado o texto de Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tais palavras soavam como uma oração, a aspiração da alma do pastor Sérgio. Ele desejava conhecer as grandes e ocultas maravilhas da glória de Deus. Esse desejo está cumprido. E eu estou com uma santa inveja do meu amigo, se é que existe tal tipo de inveja. Se lhe pudesse enviar uma mensagem agora, diria o seguinte: amigo Sérgio, estou sentindo por sua ausência, mas feliz por sua promoção. A luta acabou. Se possível, peça ao Senhor Jesus que você seja um dos que vai estar me esperando quando chegar o dia da minha promoção. Saiba que, além da alegria de poder contemplar o meu Senhor, seu sorriso tornará o céu ainda mais feliz na minha chegada. Até breve, querido amigo. Agora tenho mais um motivo para querer ir para o céu. Essa foi a mensagem que escrevi e que vou veicular amanhã para os que recebem o devocional. Escrevi pensando na família do pastor, escrevi pensando nele próprio, querido amigo, alguém que eu conheço há muito tempo, e escrevi porque creio firmemente nisso que estou expressando, porque está baseado na Sagrada Escritura. A luta acabou, a vida venceu a morte. Na história de um servo de Deus, a morte não tem a última palavra. A última palavra é a vida, e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Por que a morte não tem poder sobre um salvo em Cristo? Podíamos responder de várias formas, mas eu gostaria de destacar 3 coisas. Primeiro, porque a morte não destrói a nossa identidade. Em segundo lugar, a morte não tem poder sobre um salvo porque a morte não destrói nossas emoções. Em terceiro lugar, a morte não tem poder sobre a vida de um salvo porque a morte não destrói nossos desejos. Deixe-me tentar passar por esses 3 tópicos e terminar comentando sobre aquela pergunta: se os que estão no céu continuam nos vendo, acompanhando e orando por nós, podemos nos comunicar com eles? O que a Bíblia diz? Cenas do próximo capítulo. Aguarde e ore para que eu passe por todo o conteúdo e chegue no final. Senão, vai ter que esperar até a próxima semana, o que seria uma tortura. Então isso não combina com o céu. Mas deixe-me compartilhar as 3 respostas. Por que a morte não tem poder sobre um salvo em Cristo?
Primeiro, porque a morte não destrói nossa identidade. Por causa da certeza da ressurreição, que resultará na redenção do próprio universo, todo o universo, temos certeza de que nunca deixaremos de ser quem somos. Aliás, Paulo diz que toda a criação aguarda ansiosa pela revelação dos filhos de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, versos 18 a 25. Eu vou falar próxima semana bastante sobre esse texto, mas deixe-me só destacar aqui algumas verdades só para reforçar o raciocínio. Romanos 8, 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é isso? Por que o universo inteiro está esperando a manifestação dos filhos de Deus? Isso vamos falar na próxima semana. Eu não posso entrar agora, senão não cumpro o que está proposto. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, essa expressão é forte e inclusiva, toda a criação significa todas as coisas criadas nos céus e na terra. Significa tudo o que há na terra, todas as coisas neste planeta, significa todos os planetas no sistema solar, significa todas as galáxias, mesmo aquelas que estão milhões de anos-luz distante de nós. Tudo que existe no universo espera ansiosamente a libertação gloriosa dos filhos de Deus. É simplesmente impressionante o impacto da ressurreição de Cristo e o fato de que toda a criação está aguardando aquele dia. Vamos falar sobre isso. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, o que é uma indicação de fé, com paciência o aguardamos. Toda a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Jó tinha essa certeza. No capítulo 19, versos 26 e 27 do seu livro, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. É Jó mesmo, e não outra pessoa. Jesus, após a ressurreição, ao falar com os discípulos duvidosos, ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Enfatizando a sua identidade, a continuidade da sua identidade. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Isso está em Lucas 24, 39. Jesus chamou as pessoas que estão no céu por seus nomes. Por exemplo, em Lucas 16, quando lemos sobre a história do rico e Lázaro, Lázaro é chamado pelo seu nome no céu. O rico, no inferno, pede a Abraão que envie Lázaro. É o mesmo nome, é a mesma pessoa. Em Mateus 8:11, o Senhor fala daqueles que estarão junto com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Lázaro está no céu presente, Abraão, Isaque e Jacó. Nessa referência, Jesus está falando sobre o céu futuro, o novo céu. Mas em ambos os casos, as pessoas que estão na glória são nomeadas
pelos seus próprios nomes. Isso é importante porque o nome denota perfeita distinção de identidade, especialmente nos tempos bíblicos. Os nomes estavam ligados diretamente à vida das pessoas, à história das pessoas, e tinham um significado muito especial. É assim com os nomes de Deus, por exemplo. Se nós não formos nós mesmos na eternidade, pense nisso. Então, as doutrinas bíblicas do julgamento e da recompensa eterna perdem o sentido. Se Pedro no céu não será Pedro, então, na verdade, não é Pedro que está sendo salvo. Se não mantivermos nossa identidade, também não podemos, na vida por vir, ser responsáveis pelo que fizemos nessa vida. A pessoa que estiver sendo julgada não é a pessoa que viveu aqui, e ao ser julgada por Cristo e ser, por exemplo, condenada, a pessoa pode muito bem dizer: mas eu não sei do que se trata, não fui eu que vivi essa vida, nem fiz esses atos de que estou sendo acusado. Entende? A doutrina do julgamento, a doutrina da recompensa, elas não têm sentido se nós não formos na vida além exatamente quem nós somos nessa vida. E a Bíblia mostra que assim será. Na última ceia, Jesus com seus discípulos se despedindo, em Mateus 26, 29, ele disse: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do Pai. Ele está se referindo à eternidade, à glória. Quem é que estará com seus discípulos? Cristo. Então aqui ele está dizendo que na eternidade, no céu presente e no novo céu, os mesmos discípulos estarão bebendo o mesmo vinho com o mesmo Jesus. A identidade das pessoas continua a mesma. O meu amigo pastor Sérgio está agora mesmo no céu presente. E ele está sendo chamado pelo nome de Sérgio, porque esse é o nome que ele recebeu, dado pelos seus pais, e esse nome está ligado à sua própria identificação, ao seu próprio eu. Deus respeita os nomes que os pais dão aos seus filhos. Sérgio no céu é Sérgio. Assim como Moisés e Elias, quando apareceram no Monte da Transfiguração, foram identificados como Moisés e Elias. E o nome Moisés, inclusive, foi dado pela filha de Faraó, que significa tirado das águas. O nome que ele recebeu da sua mãe adotiva, vamos dizer, continua inclusive no céu. Nós não perderemos a nossa identidade, e a prova disso é que a Bíblia diz que nós teremos o mesmo nome. Não sei se isso é bom para você, se não gosta do seu nome, lamento informar, você vai ter que eternamente ser chamado por ele. Tem pessoas que talvez tenham alguma dificuldade com o nome. Eu não tenho mesmo, porque não tenho como comparar. Tem só 2 Genuano, talvez tenha algum outro, mas são muito poucos, né? Então quando no céu alguém chamar Genuan, vai ser fácil, porque não vai ter muita gente correndo para atender. Bem, é importante lembrar que no céu nós manteremos nossa personalidade, nossa memória, as mesmas características peculiares, os mesmos jeitos, o mesmo olhar, o mesmo sorriso, os mesmos dons, as mesmas paixões e os mesmos interesses. Tudo isso sem pecado, naturalmente. Ou seja, no céu, nós seremos finalmente quem verdadeiramente deveríamos ser, sem a distorção que o pecado causou. O pecado distorceu, desvirtuou aquilo que Deus planejou que fôssemos.
No céu, nós seremos nós mesmos mais do que nunca. Seremos nós mesmos mais do que nunca. Será que no céu nós continuaremos de fato tendo o mesmo nome? No final, já vou falar sobre o texto que fala sobre o novo nome em Apocalipse. Já explicar isso, porque talvez isso gere alguma dificuldade. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Lázaro, como disse, todos esses têm os mesmos nomes. Os nomes dos 12 filhos de Jacó, que estarão escritos nos portais da Nova Jerusalém, aparentemente são os mesmos, não há razão nenhuma para pensarmos que sejam outros. Assim como também o nome dos 12 apóstolos que estarão escritos nos fundamentos da cidade. Está em Apocalipse 20 e 21. Podemos, portanto, dizer que se esses nomes irão ser os nomes que teremos no céu, seremos chamados por esses mesmos nomes, então são esses nomes que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ter no céu o nome que tivemos na terra mostra a continuidade entre esta vida e a próxima. O teólogo Bruce Milne disse algo interessante que iria ler para vocês. Ele disse: devemos banir todo medo de sermos absorvidos no todo, como ensina, por exemplo, o budismo. Bem como devemos tirar das nossas mentes a ideia de que haja qualquer possibilidade de reencarnarmos em outra forma de vida, como ensina o hinduísmo. Ou, abrindo parênteses aqui, já sou eu dizendo, não o Bruce Milne, também podemos tirar da nossa mente o ensino do espiritismo, da reencarnação, onde, como aparentemente o mesmo eu está vindo em diferentes pessoas em sucessivas gerações. Absolutamente. Cada pessoa continua a mesma e não há essa transferência de personalidade, se podemos dizer assim, ou uma personalidade fixa que vai passando e reencarnando para outras pessoas. Não é isso o que a Bíblia diz. O eu com o qual fomos dotados pelo Criador, quando Ele nos deu o dom da vida, o eu cuja dignidade foi assegurada na autossubstituição de Deus por nós na cruz, esse mesmo eu seguirá pela eternidade. A morte não poderá destruí-lo. Glória a Deus por isso. Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem é a seguinte: mas no céu nós não seremos anjos? Eu aprendi que as crianças, quando morrem, viram anjos. Pelo menos antigamente se falava muito sobre isso, né? Por exemplo, o enterro de uma criança era chamado o funeral de um anjo, né? Ali estão levando um anjo. Ultimamente fala-se das pessoas virando estrelas, né? Já vi isso. Isso aí já é uma novidade dos tempos modernos. O vovô virou estrela. No meu tempo ninguém virava estrela, não. Mas hoje parece que criaram uma outra forma de atenuar o impacto da morte. Bem, será que seremos anjos? A resposta é não. Anjo é anjo, homem é homem. Nós nunca seremos anjos, pois na morte nós não deixaremos de ser quem somos. Só um instante. Diz que está sem som no YouTube, ok. Desculpe, acho que é isso. Não, acho que eles estão... Desculpe. Parece que alguns estão dizendo que está sem som. Veja, o pessoal do YouTube, por favor, veja se chegou o som. Desculpe a interrupção. Eu não queria que os irmãos lá perdessem. Bem, mas voltemos.
Seremos anjos? Não, não seremos anjos. Porque na morte, nós não deixamos de ser quem nós somos. Nós apenas mudamos de lugar. E a mudança de lugar ou de endereço não muda a nossa identidade. 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23, são textos clássicos que mostram essa continuidade. Por outro lado, nós ficaremos muito felizes em conhecer e conversar com os anjos. Essa será uma experiência interessante. Os anjos são criaturas com identidades próprias. Eles têm nomes pessoais, portanto, eles têm personalidade. Por exemplo, a Bíblia fala de Miguel, fala de Gabriel, são anjos, embora pertencendo a ordens diferentes, mas são anjos com nomes próprios. Os anjos são servos de Deus, desempenhando várias funções, especialmente em termos de proteção dos servos de Deus, daqueles que o Senhor salvou. Hebreus 1:14 diz, falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Sim, são, exatamente. O arcanjo Miguel está sob a autoridade de Deus. Esses dois que eu mencionei, Miguel e Gabriel. Miguel é descrito na Escritura como arcanjo. Arcanjo é uma ordem superior de anjo que está diretamente subordinado ao Senhor, Deus. Os demais anjos estão subordinados, pelo menos os que aparecem na Escritura, estão subordinados a Miguel, que é esse arcanjo. Há um evento muito interessante em Daniel, capítulo 10, onde nós temos uma situação em que Daniel está orando ao Senhor. E num dado momento, o texto diz assim, Daniel 10:13, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, o anjo está vindo para trazer a resposta à oração de Daniel. Mas, verso 13, o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui temos uma batalha literal no mundo espiritual, nas regiões celestes, em que o anjo do Senhor, ou um enviado do Senhor que trazia a resposta para Daniel, foi interrompido por 21 dias, por causa de um que é chamado príncipe do rei da Pérsia. Naturalmente está falando de um anjo caído, um servo de Satanás, que batalhou para impedir que o anjo enviado pelo Senhor chegasse com a resposta a Daniel. E ele continua. Porém, Miguel, olha aí, como eu disse, Miguel é um arcanjo, está numa ordem superior. Miguel, um dos primeiros príncipes, ele tem esse título, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Interessante ver isso, e é interessante estudar sobre a ação dos anjos, inclusive os anjos maus, até na política mundial, tentando controlar os reinos desse mundo. Apocalipse 12:7 diz, houve peleja no céu, Miguel, novamente, o mesmo arcanjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. No céu, os salvos irão governar sobre os anjos. Não serão anjos. 1 Coríntios 6:2-3 diz que os anjos estarão, inclusive, subordinados aos salvos. É possível que os mesmos anjos nos acompanhem desde a infância. Estou dizendo que é possível. E eu digo que é possível porque Mateus 18:10 diz assim,
Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Os anjos desses pequeninos, Jesus diz, eles veem incessantemente a face de Deus Pai. Então há uma relação muito próxima entre os anjos e esses que eles protegem, ao ponto de ser chamados os seus anjos. Se for este o caso, os anjos observam cada momento da nossa vida. Podemos dizer que além de Deus, ninguém mais sabe acerca de nós do que os anjos. Imagine então como será interessante conversar com os anjos no céu e ouvir sobre os livramentos espetaculares que aconteceram na nossa vida, que nós nem sequer conseguimos explicar, ou talvez nem chegamos a ver o perigo. Ouvimos o perigo e de um modo inexplicável fomos poupados. Ou os nossos filhos, vocês que têm filhos pequenos ou que já criaram filhos pequenos, sabem que durante o tempo em que estamos criando esses filhos, a gente passa por situações de tremendas angústias, onde às vezes você vê o seu filho às portas da morte. Nós vivemos isso com os nossos filhos algumas vezes. Acidentes, quedas. Eu lembro eu próprio, acho que com 9 ou 10 anos de idade, não era uma criança das mais quietas, eu caí de um carro em movimento. A porta abriu, eu estava encostado na porta, a porta abriu quando o motorista fez a curva, eu caí. Poderia ter sido fatal. Muitas pessoas morrem num acidente desse, porque a roda de trás tem uma probabilidade grande de passar por cima do corpo caído. Não aconteceu comigo, graças a Deus. Talvez um dia, na presença do Senhor, conversando com o anjo que o Senhor enviou para me proteger, que eu não sei se é o mesmo ao longo da vida, mas naquele momento, certamente, eles me protegeram. Eles talvez vão me recordar o que aconteceu. E eu vou entender como foi que aconteceu aquele livramento espetacular. Então, essa vai ser uma parte fantástica da vida no céu. Conversar com os anjos, né? O fato de que os anjos estão nos acompanhando, inclusive, deveria causar um impacto na nossa vida prática. Por exemplo, nós devíamos ter uma atitude de respeito com a nossa postura, com as nossas atitudes e até com as nossas palavras, porque os anjos do Senhor estão perto de nós, assim como o Senhor também está. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ordem do culto, capítulo 11, verso 10, ele diz assim: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. É interessante a ideia dos anjos estando ali. Por causa da presença dos anjos, as mulheres deviam ter um determinado comportamento. Nós, às vezes, estamos muito cegos para o mundo espiritual e vivemos de um modo muito materialista. Bem, por que a morte não destrói, não tem poder sobre um salvo? Bom, primeiro, porque não destrói a sua identidade. Segundo, e vou tentar ser mais rápido porque o nosso tempo está correndo, a morte não destrói as nossas emoções. As emoções às vezes nos confundem e até nos fazem sofrer. Às vezes as emoções são um grande problema para nós, não sabemos como lidar com elas. Mas o problema não está nas emoções em si, mas no pecado que habita em nós. As emoções são parte da imagem de Deus, inclusive uma dádiva de Deus. A capacidade de ter paixões, de ter emoções, de sorrir, de vibrar, isso é parte daquilo que compõe a imagem de Deus. Deus é também um Deus apaixonado, um Deus cheio de amor, um Deus que vibra, que luta. Não é um ser apático. Deus tem emoções. Nós temos as emoções como parte da imagem de Deus. Hoje, por causa do pecado, elas estão
desvirtuadas e às vezes são um problema para nós. Começamos a lidar com emoções e elas começam a aparecer na nossa vida de um modo que a gente nem gostaria, e às vezes ficamos presos nesse turbilhão de emoções desordenadas. No céu, os salvos se expressarão emocionalmente. Por exemplo, Apocalipse 6,10 diz: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Que nós estamos vendo salvos já no céu presente, clamando com grande voz, com intensa emoção, falando a respeito da injustiça que foi cometida com eles antes da sua morte. Esse é o mesmo caso dos anjos, também Apocalipse 7, 11 a 12. De Apocalipse 21, 4, nós aprendemos que no céu não haverá lágrimas provenientes da dor, da morte e da injustiça. É evidente, não há dúvida disso. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O texto não está falando das lágrimas em si, não está dizendo que não pode ter lágrima no céu. Está dizendo que não terá lágrima proveniente da morte, porque não vai haver morte, da dor, não, da tristeza, da injustiça, da luta racial, dos assassinatos, não. Nada disso haverá. Portanto, lágrimas provenientes do pecado, nenhuma delas haverá. Mas isso quer dizer que não terá lágrimas de jeito nenhum no céu? E aqueles que se expressam por meio das lágrimas? Inclusive, lágrimas de grande alegria. Eles não poderão chorar de alegria no céu? Eu espero que possam, porque eu sou chorão e vai ser difícil conter as lágrimas no céu. Ao contemplar a glória do Pai, o Senhor Jesus, ao reencontrar os nossos queridos que nos antecederam, ao perceber a glória da Nova Jerusalém, como é que não vamos nos emocionar? A Bíblia fala de pessoas se banqueteando, cantando e sorrindo no céu. Por exemplo, Lucas 6, 21 diz: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Choramos agora na terra, mas vamos rir no céu. Emoções claramente expressas na presença do Senhor. Meu pai, que nesse momento deve estar conversando com o meu amigo pastor Sérgio, ele sempre foi um homem quieto, mas ao mesmo tempo um homem bastante emotivo. Eu sou um pouco mais extrovertido do que ele, porque eu herdei essa característica da minha mãe, que não tem nada de introvertida, mas também sou emotivo como meu pai. Eu choro feito uma Madalena. Não tem conta as vezes que chorei ao ler uma poesia, ao cantar um hino bonito, ao fazer uma oração, ou quando estava pregando sobre certos temas e em certas ocasiões. Várias vezes lembro-me de uma pregação falando sobre a crueldade da escravidão e a forma desumana como os escravos eram transportados da África para o Brasil e para outras partes do mundo. Eu não contive as lágrimas ao descrever a dor e a saudade que consumia aquelas pessoas sujeitas a uma condição tão terrível e desumana. Eu tenho certeza de que ao chegar no céu, talvez vai faltar lenço e anjo para enxugar as minhas lágrimas de alegria, porque será muita emoção. Eu li sobre Adoniran Judson
Adoniran Judson foi um dos pioneiros em missões transculturais dos Estados Unidos. Ele partiu para a Birmânia, que é a atual Myanmar, em 1912. E ele dizia o seguinte: quando o Senhor me chamar para o céu, eu irei com a mesma alegria de um garoto quando escuta o sino indicando que a aula acabou. Eu achei muito interessante isso, porque todos nós fomos crianças na escola e sem muita razão, mas para nós o grande momento, a grande alegria era ouvir aquele sino, que era o último, né? Os minutos finais ninguém prestava mais atenção, o professor não conseguia mais dar aula, porque a gente ficava ansioso para ouvir o sino, e quando aquele sino tocava, a gente saía correndo, feito animais soltos, cruzando as porteiras de um curral, né? A pergunta é para quê? É para nada, a gente ia para casa, ninguém tinha esse compromisso, né? Era simplesmente a alegria de estar livre dos limites da escola. Imagina isso. Achei interessante o Adoniran Judson dizer que ele vai para o céu com a mesma alegria de um aluno quando sai correndo depois que termina a aula. Hoje eu vi um vídeo do pastor Sérgio, muito interessante, tocante, onde ele falava do seu amor pela sua família, isso antes dele ir para a UTI, falava do seu amor pela sua igreja, sua amada igreja, lá no bairro do Bessa, em João Pessoa, e falava principalmente do amor pelos seus netos. Muito interessante. Pastor Sérgio continua com o mesmo amor pela sua família, pela sua amada igreja e pelos seus queridos netos. Não mudou nada, ao contrário, ele os ama ainda mais, de maneira ainda mais intensa e pura, e certamente está orando ainda mais pela família, pelos netos e pela sua igreja. A morte não vai destruir também os nossos desejos. Não vai destruir. No céu teremos desejos que serão satisfeitos completamente. Vamos desejar o que agrada a Deus e vamos glorificar Deus com o que desejamos. No céu vamos desfrutar, por exemplo, da comida sem cometer o pecado da glutonaria. Imagina que bênção. Esse autor, que eu tenho mencionado várias vezes, Randy Alcorn, ele diz que no céu nós expressaremos admiração e afeição por outra pessoa, sem cobiça, sem fornicação e sem traição. Isso é o céu. Isso é o céu, expressão verdadeira de amor uns pelos outros, sem nenhum pecado. Essa perspectiva dos desejos continuados no céu, ela é singular no cristianismo. No budismo, por exemplo, o conceito de libertação diz que um dia as pessoas terão todos os seus desejos eliminados. Essa é a glória do budista, é perder todos os seus desejos. Essa não é a glória do cristão. A glória do cristão é ter os seus desejos redimidos e continuar desejando de maneira pura e perfeita, intensa e apaixonada aquilo que glorifica e agrada ao nosso Deus. Não perderemos os nossos desejos, teremos os nossos desejos redimidos, purificados, mas continuarão com a mesma força. Agostinho dizia: ame a Deus e faça o que quiser. No céu, nós viveremos assim. Não precisaremos restringir os nossos desejos, pois todos serão direcionados para a glória de Deus. No céu, nós não precisaremos nenhuma regra, porque os nossos corações estarão sempre inclinados para o que agrada a Deus. Será como lemos no Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou, agrada-te do Senhor, e o teu coração estará satisfeito. Ou, como o Salmo 40, verso 8, que diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei.
Essa é a descrição da nossa vida no céu. O desejo pelo bem, pela manifestação da glória de Deus nesse mundo, continua no coração dos que estão no céu presente nesse momento. Terminando os últimos minutos aqui. Se os que estão no céu continuam nos vendo, já estudamos isso, continuam acompanhando os eventos da terra, também já estudamos isso. Se continuam nos amando, orando por nós, podemos nos comunicar com eles? Deixe-me comentar um pouco sobre isso e dizer como devemos nos posicionar. Primeiro, há uma enorme diferença entre falar com uma pessoa e orar para ela. Nós devemos deixar isso muito claro. Quando uma pessoa ora, por exemplo, para os santos, né? Vamos imaginar alguém que ora para Maria, para os santos, eles estão invocando essas pessoas como intermediários, pedindo que eles tenham alguma intervenção e exerçam algum poder no mundo. Esse tipo de invocação não tem nenhuma base nas Escrituras, porque em 1 Timóteo 2,5 diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, orar para os santos ou para alguém que está no céu seria violar as Escrituras, porque nós não podemos orar para pessoas ou para anjos, mas somente para Deus. Mas não seria problemático, por exemplo, pensar da seguinte forma: eu não estou certo que você está me ouvindo, imagine você falando com a sua mãe, mas mamãe, eu só gostaria de agradecer por tudo que você fez por mim. Eu a amo, eu espero reencontrá-la, vê-la novamente, conversar, e que você me apresente os lugares especiais no céu. Isso é falar com alguém, não é orar. É falar com a mãe, não orar para a mãe, tá certo? São duas coisas diferentes. Há um livro muito interessante, escrito por uma missionária Florence, Dona Florence, esposa do pastor Wendel. Pastor Wendel está no céu. Eles perderam um filho e ela escreveu um livro sobre a história da morte de seu filho, Enfrentando a Morte, acho que esse é o título. E ela tem um capítulo final onde ela faz uma carta para o seu filho, muito tocante, muito interessante, tá? Pecado isso? Não. Ela não está orando para o filho, ela está comunicando, ela está falando, expressando o seu coração para ele. Isso não é a mesma coisa de orar aos santos. Tentar invocar os mortos, nós sabemos que é errado. A Bíblia condena isso, né? Seria necromancia. Talvez uma melhor maneira de se dirigir àqueles que partiram seria orar a Cristo e pedindo ao Senhor que Ele dissesse para aqueles que partiram o que nós gostaríamos que Ele soubesse. Talvez você poderia dizer: Senhor, por favor, o Senhor poderia dar um abraço no meu pai? Talvez agora a irmã Nilma, Nayane, Nayara, família do pastor Sérgio, a igreja, poderia orar a Cristo dizendo: Senhor Jesus, estamos sentindo muita saudade do nosso pastor, do nosso pai, do irmã Nilma, dizer do meu marido. O Senhor poderia dar um abraço nele agora e dizer que nós mandamos esse abraço? Nenhum problema quanto a isso. A Bíblia não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então talvez essa seria uma forma melhor de encarar esse assunto. Deus abençoe. O tempo aqui no Instagram está no final. Eu não queria perder a gravação. Eu vou encerrar vocês no Instagram, vou continuar um pouquinho no Face, no YouTube, mas não tenho como cumprimentar vocês no Instagram porque o meu tempo está acabando. Deus abençoe. Tendo interesse de conhecer o ministério que eu desenvolvo, querendo participar, cooperar, entre em contato. Será um prazer servir a Deus representando a você.